Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web com a lição de jovens. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Hoje com a lição de número 11 que trata do sétimo sinal. Jesus ressuscita Lázaro. Como esta lição nós estamos estudando os sinais, a principal marca delas são os sinais do ministério do Senhor Jesus, descritos no Evangelho escrito por João. Então aqui nós encerramos o último sinal, ficando ainda duas lições que vão desenvolver a morte de Jesus e a crença, a fé nele para obter a salvação. Então, ficamos felizes porque cada sinal que estudamos demonstrou características do ministério messiânico do Senhor Jesus, confirmando ele como Senhor, confirmando ele como Deus. E agora nós teremos um sinal tremendo que é o sinal de ressurreição. É o senhorio, é o poderio de Cristo sobre a morte. Não é? E aí uma das famosas declarações do Senhor Jesus que vai aparecer aqui nesse capítulo: eu sou a ressurreição e a vida. Queridos irmãos, a primeira parte da lição nos convida a uma introdução geográfica. Então você, professor, é sempre importante quando se falar muito de uma cidade, de uma localização, algo que foi muito comum esse trimestre, né? Muitas vezes o destaque também no lugar trazia uma informação relevante, interessante sobre o que estava sendo estudado. Então, se possível, você baixa aí um mapa, já forma de figura, e já coloca no grupo do Zap ou do Telegram, que talvez a classe da EBD tenha. Se você tiver data show, você pode levar. Se você tiver, às vezes até na Bíblia de estudo, algumas Bíblias atrás, nós já temos um mapa, então você vai lá, pede para os alunos verem e vai passando a Bíblia. Existem várias maneiras, às vezes até imprimindo em uma página preto e branco, uma folha de ofício, algumas cópias, porque com certeza há alunos que não têm tanta facilidade para abstrair e precisam de algo concreto para ver, para tocar. Isso fortalece, facilita o processo de aprendizagem. Uma coisa interessante sobre Betânia é que era um lugar que Jesus frequentava muito. Era uma cidade, um vilarejo escondido em que Jesus ia muito. Por quê? Por causa da sua amizade com Lázaro, Marta e Maria. Era um lugar que Jesus se sentia bem e onde, com certeza, ele era bem recebido com sinceridade. O Senhor Jesus sofria muita perseguição, sofria muita oposição, seu ministério era um ministério incansável, estava sempre a serviço do povo, mas como homem sofria as limitações, além que nós já sabemos de fome, de sede. Então, precisava de momentos de comunhão, de alegria. E Jesus, como um homem, gostava de frequentar a casa daquela família, aquela região, não só em relação também a conviver com seus amigos, mas também para a oração, para parar um pouco, sair um pouco da agitação da multidão. Então, é uma informação importante que você pode trazer na sua aula e mostrar também a facilidade com que Jesus conseguia chegar lá, pois ficava a pouco menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Não é? Então, em pouco tempo, ele conseguia chegar, um pouco tempo de caminhada. É importante frisar que é justamente esta facilidade de ir para ali, haja vista a frequência anteriores de sua ida e a facilidade de chegar naquele lugar por causa da sua localização, que inquieta os discípulos o aparente atraso de Jesus, né? Não era um local que precisava fazer uma grande viagem, um grande preparativo. Então, depois de apresentar isso, você já chama a atenção, porque depois que Jesus recebe a notícia da doença de Lázaro, propositadamente ele retarda a sua ida. Na verdade, numa visão humana, nós falamos que ele retarda, mas sabendo que Deus não se atrasa e nem chega adiantado. No calendário divino, Jesus estava cumprindo a hora e o tempo certo. Ele não estava nem com pressa, nem vagaroso. Ele estava cumprindo o seu calendário, a sua agenda. Uma espécie de aplicação muito boa aparece aqui, pois quem determina a agenda de Deus?
Às vezes o homem quer ainda determinar a agenda de Deus, o calendário divino, onde e quando Deus deve agir. Às vezes não só onde e quando, queremos até determinar o como, mas nós somos servos, somos filhos. A nós cabe crer, confiar, esperar. Devemos orar, clamar, pedir, mas conscientes, convictos de que o Senhor fará da maneira que Ele apraz, no tempo oportuno dele, que já está registrado em sua agenda soberana. Então, os discípulos se inquietaram com este aparente atraso, com esta aparente vagarosidade, e observamos de maneira interessante que os discípulos estavam ali e alguns deles tiveram coragem de fazer questionamentos, não é? E nós observamos aqui no verso de número 11 que Jesus procura atenuar a inquietação, a preocupação, quando ele diz, olha, nosso amigo Lázaro, mostrando, olha, tanto quanto vocês se preocupam com ele, eu também me preocupo, adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus aqui profetiza, não é, do milagre que ele ia fazer. A morte na vida de Lázaro não foi um fim, mas foi um meio, um modo de Deus ser glorificado. E no verso 13 é dito que Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que Jesus falava de um sono, de uma soneca, de uma siesta. Olha, não entendendo ainda o trabalhar de Deus. Jesus falava muitas vezes de maneira figurada. E aqui quando ele diz, olha, Lázaro adormeceu, Jesus sabia que Lázaro ia morrer, não é? Jesus sabia que ia acontecer isso, ele não foi pego de surpresa. As coisas não estavam fugindo do seu controle. E essa narrativa que mostra a conversa inicial entre Jesus e os discípulos prepara os nossos corações para quando nós também, ao longo do texto, recebemos a notícia da morte de Lázaro, não ficarmos chocados, dizendo, meu Deus, essa história teve um triste fim, não é? Pelo atraso de Jesus, não deu tempo dele trabalhar. A gente não sente isso porque é-nos revelado os antecedentes da história, mas se não tivéssemos, queridos irmãos, acesso a isso, talvez ficaríamos como Marta, como Maria. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase, ela é um misto de confissão de fé e também de decepção. Quando se diz, olha, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido, é alguém que confessa que se Jesus estivesse no lugar, alguma coisa boa aconteceria. Mas ao passo que há essa declaração de fé, há também uma restrição, há uma limitação para a manifestação do poder de Jesus, quando restringe essa ação apenas à sua presença em loco. Ou seja, se Jesus estiver, ele faz, mas se ele não estiver, não acontece. Aí se esquece, aleluia, do centurião de Cafarnaum, quando entendeu que a manifestação do poder de Deus não está restrita à localização geográfica e que o Senhor não precisa, como homem, estar num lugar restrito para operar. Aqui eu falo o Senhor Jesus como homem, porque ele é onisciente, sendo Deus, ele tem esse atributo comunicável. Mas Jesus, como homem, desenvolvendo o seu ministério, um homem carne e osso, em corpo físico, as pessoas pensavam também que ele precisava estar restrito a um local para operar. Mas o centurião de Cafarnaum, conhecendo, sentindo, testificando a divindade de Jesus, diz, olha, não precisa tu ires, diz uma palavra, abençoa aqui, emite, expede uma palavra e o meu servo sarará lá onde ele estiver. E Jesus honrou a fé daquele homem. Também da mulher Ciro-fenícia que veio ao encontro de Jesus e Jesus lhe abençoou. A menina estando lá na nação aonde aquela mulher veio, de onde aquela mulher veio clamar por socorro. Então, sabemos que não há limites que sejam impostos ao Senhor e que impeçam ou diminuem o seu agir. Mas aqui as irmãs de Lázaro, ao passo que confessavam o poder de Jesus, restringiam a momentos e a locais. Aí Jesus vai conversando, porque
A revelação progressiva de Jesus muitas vezes não era percebida por quem lhe ouvia, pelos seus interlocutores, porque Jesus diz, não, ele há de ressuscitar. A dor é tão grande que Jesus está falando que vai agir, que vai fazer, que vai resolver o problema ali era da morte. Se Jesus chega e diz, olha, vai ressuscitar, já é uma palavra de vida, de ânimo, mas a dor do problema era tão grande que as irmãs de Lázaro queriam reinterpretar esse significado de maneira escatológica, dizendo, não, eu sei que ele vai ressuscitar. Mais uma vez, uma frase que tem uma confissão de fé e uma restrição. Aqui uma restrição temporal. Na primeira parte nós temos uma restrição geográfica, espacial, agora nós temos uma restrição escatológica. Você pode mostrar isso para os seus alunos. Primeiro no versículo 21, quando ela disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E agora, no versículo de número 24, quando Jesus diz, olha, ele há de ressurgir, e a sua irmã Marta diz, eu sei que ele há de ressurgir. Está confessando que crê, mas aqui está impondo, restringindo este milagre a um tempo. Ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, enquanto ela crê, ela joga lá para distante o milagre, dizendo, não vai acontecer, mas está muito longe, e por isso eu estou triste, porque não verei agora. Aí Jesus, irmãos, não rasga o verbo, me permite essa expressão, dizendo, não, mulher, eu estou falando que ele vai ressuscitar agora, não. Jesus continua falando, revelando, mas ainda de maneira implícita, e diz para Marta, não, Marta, aleluia, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição não é um dia no calendário, não é um evento cronológico. Eu sou a ressurreição e a vida. Que tremenda declaração, meus irmãos, uma das mais fortes, uma das mais tremendas, nos faz estremecer diante do poder de Deus, porque se tem uma coisa que ninguém pode resolver, é a morte. A morte é o fim para quem não está em Jesus. Enquanto não morremos, o homem luta, mas depois de morto vem o desespero, porque não sabe mais o que fazer. Chegou ao fim, não há solução. Jesus é o único que está acima da morte, que olha para a morte como uma oportunidade para o nome do Senhor ser glorificado. Ele está acima dela quando diz eu sou. Ele não diz que tem. Ele não diz que faz, ele não diz que conhece, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aí Jesus agora sai da conversa teológica, Jesus sai do aconselhamento pastoral, né? do ouvir a ovelha e sentir sua dor. Jesus vai sentir também a dor, porque ele vai chorar quando se aproxima do túmulo, chorando principalmente não porque viu Lázaro morto, mas porque sentiu a dor dos seus irmãos, porque ele não via a morte de Lázaro como fim, mas ele quando diz que teu irmão morreu, ou Lázaro iria morrer, não é? E essa enfermidade não era para a morte, não é? No versículo 4, mas para a glória de Deus. Queridos irmãos, não é que Jesus estava se alegrando com a morte, nem dizendo que a morte é um fim para que Deus seja glorificado, não, mas um meio. A morte aqui não era um fim, mas um meio para a glorificação de Deus. Então, Jesus chora porque se condói, sente a dor dos seus amigos e dos seus irmãos naquele momento. Aí ele passa do cenário teórico para o cenário prático e demonstra o poder de Deus, trazendo Lázaro novamente à vida física, porque a vida espiritual é evidente que Lázaro já possuía. E aí você vai trazer as aplicações, como nos pede o terceiro ponto da lição, acerca da soberania de Deus, falando sobre os seus propósitos. Não vivemos de acaso, de coincidência. Deus tem o controle do tempo e das situações nas mãos. Tudo está na mão de Deus. E Jesus aqui não fala apenas da ressurreição do corpo físico, mas apontando, claro, principalmente para a ressurreição espiritual. É evidente que para muitas pessoas,
terrenas, materialistas, o maior milagre seria a ressurreição física. Se alguém hoje aparecesse conseguindo ressuscitar corpos, pode ficar certo que essa pessoa seria bilionária. Ela ia para a primeira posição da lista da revista Forbes. Ninguém ia ser mais rico do que essa pessoa. Mas Deus nunca vai permitir ninguém fazer isso, né? Agora, ainda que essa pessoa conseguisse criar um método para ressuscitar, né, fisicamente, ainda assim não faria nada, porque a vida não se restringe ao corpo físico, né? Nós falamos e precisamos de uma vida maior. E que vida? A vida abundante, a vida eterna, a vida espiritual. Então, quando Jesus fala que é a ressurreição e a vida, ele não está se restringindo ao plano físico, mas a ressurreição e a vida eterna. Que isso também fique claro e ressaltado na sua aula da lição 11, que tem como síntese, como resumo, Jesus tem o controle a respeito da vida e da morte. Deus te abençoe. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.